Então, aos que chegaram agora, acabei de fechar com os que estavam acerca dos trabalhos. Tá? Esse trabalho moderado, seus 4 pontos, trata-se de uma apresentação com julgamento. Vocês podem dar uma destinação diversa, que está nos processos que eu passei, fica à vontade. Serão nos dias 2 e 9 de junho. São 6 grupos de 5 pessoas. Onde eu organizo desde já, pode ser 6, pode ser 4. São 6 grupos de 5 pessoas. E os trabalhos são 6 processos para vocês pensarem 3 por dia. Regimental, caso de interpretação, até 15 minutos. Agora eu tenho de volta, onde vai ter, aconselho vocês. Aí eu ia no YouTube, ele vai ter uma sessão de julgamento. Eu queria passar com vocês ao colocar? Não. No final, o que a gente passa? A gente passa naquela para vocês entenderem o que é dinâmico. Isso é bacana. Você vai passar no caso. Não, o cara não vai ter 45 minutos para apresentar. Até 45 minutos. Então, os casos eu já passei por ele. Ele deve colocar no grupo de vocês. Aí vocês organizam cada grupo, pega o seu trabalho e seja feliz. Ok? Galera, vamos agora começar uma matéria que parece ser difícil, mas não é fácil. Só parece, é mais complicado um pouco, principalmente porque ele foge muito da realidade do dia a dia do operador do direito do interior. E um pouquinho mais com a digitalização dos processos, acabou dando uma proximidade maior, mas ainda assim não é muito corriqueiro o uso de recursos, principalmente recursos extra, a gente chama de recursos excepcionais. Você encontra doutrinas que falam que se trata de recursos excepcionais, quer dizer, algo que não é tão normal de acontecer. Mas são 2 recursos que nós vamos estudar em conjunto, embora tenham matizes diferentes, mas nós vamos estar em conjunto, principalmente porque o próprio CPC trata os 2 em conjunto, o regramento dos 2 em conjunto, guardadas as particularidades de cada um dos recursos, mas o CPC trata dessa maneira. Então, acho que fica mais didático a gente tentar entender isso. Agora, mas recurso extraordinário e recurso especial. Nós vimos na última aula recurso ordinário constitucional. O que é o recurso ordinário constitucional? Aquele que está previsto no artigo 102 da Constituição, número 27 e número 28 do CPC, e que trata o seguinte: situações ou determinados tipos de ações em que eu não terei apelação, eu terei um recurso ordinário constitucional. Elas são mais comuns os remendos constitucionais. Nós fizemos uma revisão de todos os remendos constitucionais, mas nós vimos que caberá recurso ordinário constitucional para o STF, o habeas data, o mandato de junção e o mandato de segurança, proferidos por tribunais superiores de decisões delegatórias. Contra só nesses casos ficaram para o STF. O STJ, somente em mandato de segurança proferido por delegatória, decisão delegatória, quer dizer, não deu, proferido por tribunais. Quais são os tribunais? PJs, TRFs, e que eu não tenho apelação, que eu já faço direto para o STJ. E nas chamadas ações internacionais. Quais são as ações internacionais? Aquelas que têm como parte o estrangeiro, o residente do país, contra o município brasileiro, contra órgão internacional ou organização internacional. Então esse é um contexto, mas por que ele é chamado de recurso ordinário? Porque ele tem uma discussão muito ampla, eu posso alegar qualquer coisa, logicamente tem uma certa coerência no processo, mas eu posso suscitar qualquer matéria. Não tem uma vinculação específica do que eu possa ou não possa tratar.
ele não é um recurso de fundamentação vinculada, ele é um recurso de fundamentação livre. Essas são as principais características. Lembro, os senhores, que nas ações internacionais, aquelas que tem de um lado municípios brasileiros, pessoas residentes ou residentes do país contra órgãos estrangeiros, ou entidades estrangeiras, eu tenho que lembrar que a competência originária dele está lá onde? É da Justiça Federal, conforme o artigo 109 da Constituição. Justiça Federal de primeiro grau. E as decisões interlocutórias que acontecem durante esse processo? Agravo, mas a grande diferença é que, já aumentei aqui, ó, Justiça Federal, primeiro grau. A grande diferença é que se ele é um ROC, um recurso ordinário constitucional, é que se eu for nas ações internacionais, eu pulo da Justiça Federal do Federal para o STJ. Eu pulo a figura do TRF, do Tribunal Regional Federal. Quando ele se salva, direto. Se tiver decisão interlocutória, eu vou entrar com agravo. Mas quem tem competência para julgar o agravo? O STJ. Isso está no nível 27, nível 28, foram matérias que nós vimos na última aula. Mas por que eu estou revisando isso e trabalhando isso com vocês? Eu gosto muito de aprender e ensinar fazendo paralelos. Ora, aqui era assim, desse de outra maneira. Acho que fica mais fácil a compreensão. Mas, tá, se nós falamos de recurso ordinário constitucional, esse aqui agora vamos falar dos recursos extraordinários. Extraordinários. Que é gênero. Dentro do gênero, são chamados recursos excepcionais. Dentro do gênero recurso extraordinário, tem recurso extraordinário propriamente dito, que é com o STF, e o recurso especial, que é com o STJ. Essa é a principal e primeira coisa que eu tenho que entender. Recurso extraordinário, o RE, vai para o STF. Foi claro isso? Recurso extraordinário, a competência do STF. Recurso especial, a competência do STJ. Aí é a primeira diferença. Alguma dúvida quanto a isso? Agora vamos tentar entender o seguinte. Tá. Mas como é que eu poderia conceituar esses dois recursos? Qual seria a função do princípio deles? Eu gostei, quando eu trouxe aqui, ó, ele é um recurso de fundamentação vinculada e de estrito direito. Ambos os recursos são de fundamentação vinculada e de estrito direito. Vamos entender esse conceito. Por que a fundamentação vinculada? Porque eu não posso alegar qualquer coisa. Tem determinadas matérias que eu posso citar. Qual outro recurso de fundamentação vinculada que nós já vimos? Embargos e declaração. Então são esses três recursos de fundamentação vinculada: embargos, declaração, RESP e EQ. Por que são chamados recursos de fundamentação vinculada? Porque existe uma restrição ao que pode ser suscitado nesses recursos. Eu não posso alegar qualquer coisa. Isso é chamado de recurso de fundamentação vinculada. E por que é chamado de recurso de estrito direito? Porque eu não discuto fatos. Porque eu vou ver uma boa ou má aplicação do direito, da norma. Da norma. Eu tenho que fazer vocês entenderem que existe uma diferença entre norma e texto de lei. Norma e texto de lei. Norma é diferente de texto de lei. O texto de lei é o que está escrito ali. A norma é qual a intenção que carrega esse texto de lei. Qual é o espírito que o legislador quis transcrever? A essa interpretação cabe a quem? Aos tribunais. Aos tribunais. Sobretudo aos tribunais superiores. Sobretudo ao STF. Quando for se tratar de matéria constitucional.
E a STJ quando for matéria infraconstitucional. Daí a segunda diferença. O recurso especial, você tem que escrever com a mesma tempo, você não vai conseguir entender. Olha só, o recurso extraordinário, ele visa atacar a violação à Constituição. O extraordinário, memoriza bem isso, tem que ser uma ofensa direta à Constituição. O recurso especial, ele visa consertar, ou corrigir uma ofensa direta à lei infraconstitucional. Mais uma diferença dos dois. Enquanto recurso extraordinário, ofensa à Constituição, o recurso especial, ofensa à lei infraconstitucional. Só que eu usei uma palavra no primeiro conceito que eu achei que alguém ia perguntar. Eu vou perguntar para vocês para mim. O que é uma ofensa direta à Constituição? Uma ofensa direta ao artigo, à norma da Constituição. Dou um exemplo recente sobre a questão do casamento de pessoas acima de 70 anos com separação obrigatória de bens. O STF entendeu que aquilo é uma ofensa direta à Constituição, no artigo 5º, a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, depois de 70 anos, você não tem mais o poder de escolher o regime de casamento, você é incapaz de escolher o regime de casamento que você quer adotar. Então não foi uma ofensa só ao Código Civil, mas no Código Civil que estabelece. Mas foi uma ofensa direta a gente chama de postulado maior, que é o quê? Dignidade da pessoa humana. Não estou falando só do Código Civil que me obriga, acima de 70 anos, casar com regime de separação total de bens. Mas estou falando da dignidade da pessoa humana. Será que essa norma infraconstitucional que está no Código Civil, ela está respeitando uma norma constitucional, que é a dignidade da pessoa humana? Ao limitar uma faixa etária para a escolha do regime de casamento. Outro exemplo que foi muito debatido, a questão de união de pessoas do mesmo sexo. Até mesmo eles afrontaram o próprio, o STF afrontou o próprio, não só a norma, mas o próprio texto de lei. Se você for no 226, fala que não vai na mão 226 da Constituição. Curiosidade. 226. Isso. Lá fala que o casamento é a união entre homem e mulher. Mulher. Aí de repente começou esse movimento. Peraí, e aí? E aí? E se duas pessoas do mesmo sexo quiserem constituir família? Existe uma proibição legal. Mas a Constituição, qual que é a ideia dela? Aí, vamos lá para a música do Lulu Santos, né? Oi? Sim, mas qual é a ideia da Constituição? Ela foi certeira, entendeu? No texto constitucional, quando você estabeleceu o casamento entre a união entre homem e mulher. Também. Famílias. Também fala sobre famílias. Aí que vem a grande discussão. Tem um caso, um precursor de Goiás sobre esse fato, que foi um desembargador que eu sou fã. Ele saiu do Fantástico, eu brinco com ele, sempre a gente se encontra. Ele estava no TRE antes de mim, eu tenho amizade com o filho dele, o desembargador Jerônimo Vilas Boas. Não sei se alguém quer de Morrinhos, ele foi juiz em Morrinhos durante muito tempo. E esse é do Fantástico, ele é pastor da Assembleia, e ele era corregedor dos cartórios extrajudiciais em Goiânia. E duas pessoas do mesmo sexo foram lá para formalizar uma união estável e ele não aceitou. Aquilo lá para Globo, Fantástico, foi na morte. Ele foi inclusive entrevistado, né? Uma hora vocês procuram Jerônimo Vilas Boas na Globo, Fantástico. Mas, voltando aí à questão, eu vejo que ele se deparou com uma situação em que tinha uma repercussão geral, que não era só a situação daquele casal em si, mas que ia extrapolar para outras situações, e de uma ofensa direta à Constituição.
Outra questão que está bombando, atualíssima. Artigo 19 do Marco Civil da Internet. Artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que fala o artigo 19? Fala que as plataformas digitais somente serão responsáveis pelas publicações caso tenham sido notificadas e não cumpriram a decisão judicial. Então, vamos lá. Rafael vai na rede social e difama, né, o Cristo. Quem você quer difamar? O Pablo. Difamou o Pablo. Beleza, o Pablo vai, entra com a juização contra o Rafael e contra o Facebook. Outra coisa, valor abaixo do salário de 20 pode ser até no juizado. Né? E foi o que aconteceu em Sorocaba com a Sorocaba, uma professora. Ela se sentiu ofendida com a publicação que teve no Facebook contra ela. Ela entrou contra o ofensor, né? E também contra o Facebook. Aí, de repente, o juizado chamou atenção uma coisa. Peraí, o Marco Civil da Internet só fala que as Big Techs, né, as plataformas, elas são hospedeiras de conteúdos que são fabricados, são produzidos pelos usuários. Eu acho bacana esse nome de usuário, né? Indica alguma situação, quem é usuário. Dá essa impressão. Realmente causa vício. Quem vai estudar, ele tem estudado muito sobre a questão da desinformação, você tem que entrar nisso, e tudo é milimetricamente calculado para aprender o maior bem que você tem hoje, que é tempo e atenção. Tudo é friamente calculado. Aquelas reticências que ficam enquanto alguém está digitando no WhatsApp, vai para liberar dopamina para você ficar ansioso, para te prender daquele lugar. Não sei se vocês usam inteligência artificial, ChatGPT. Qualquer pergunta que você faz, ele já tem de imediato, já era para sair assim, flash, tchum. Mas por que eles fazem aquele sistema? Justamente para te prender mais tempo, para que você já libere dopamina e fique mais vinculado. Mas isso é um outro assunto. Vamos voltar aqui. O que o artigo 19 lá do Marco Civil fala, então? Que para a plataforma ser responsabilizada, ela tem que descumprir uma ordem judicial. Ela tem que ser notificada antes. Só que não acontece isso. Aí, quando teve essa ação lá no juizado, lá no Sorocaba, você lembra do interior de São Paulo. Lembra que não existe, a decisão é uma turma recursal. Mas dessa turma recursal já foi para o STF. Por quê? Houve, em tese, uma ofensa direta à Constituição. Sobre a responsabilização por dano do artigo 5º e 6º. O direito à ação. Então, onde eu quero chegar com vocês? Que o RESP, na RE, vai acontecer, é um tipo de recurso excepcional, voltado para o STF, estritamente de direito, por que de direito? Não discuto fatos. Eu já parto nessa situação, com esses fatos, como é que tem que ser a aplicação do direito? Vou até falar um negocinho para vocês agora mesmo. Mas, então, nesse último exemplo que eu dei, então, verifique se uma ofensa direta à Constituição. A Constituição foi ferida diretamente. Quando é que ela não é ferida diretamente? Quando se fere através de leis infraconstitucionais. Dou um exemplo para vocês. Suponhamos que você, num processo judicial, requereu a produção de uma prova testemunhal. O juiz indeferiu. O juiz indeferiu a produção da sua prova testemunhal, julgou improcedente a sua ação por falta de prova. Eu acho mal. E não acho que isso é... Gente, lá no tribunal, uma das coisas que a gente mais vê juiz fazendo isso. Juiz, você pede a produção de prova, você comparte, o juiz não, indefere a produção de prova. E na hora de julgar, julga contra a sua pretensão, alegando falta de prova. Falei, o cara pediu prova. Está sem sentido. Mas acontece. Então, suponhamos, não, na justiça comum, aconteceu isso com você. Existe ofensa a dois dispositivos. Um lá do CPC, que é no 371, no 370, que fala sobre diligência, produção de provas e tudo. Mas existe também uma ofensa à Constituição. Lá no artigo 5º, inciso 54, que fala que a cruz dos litigantes será garantido contraditório e ampla defesa. 54 e 55. Contraditório e ampla defesa. Peraí, se o juiz
indeferir uma produção de prova sua, ele está escolhendo. Então, agora que houve uma ofensa a uma lei infraconstitucional, que é mais específica, que é a Constituição, que é mais ampla. Nesse caso, caso eu queira recorrer, eu teria que entrar com recurso especial ou com recurso extraordinário? Essa ofensa pelo indeferimento de provas, se o juiz tem que deferir provas com base tanto na Constituição quanto no CPC, referente à Constituição, ela é uma ofensa direta ou indireta? Passou a ser indireta, porque eu tenho uma norma infraconstitucional que é específica sobre o assunto. Existe uma norma específica. Aí, nesse caso, não cabe recurso extraordinário, só cabe recurso especial. Então, a ofensa para ensejar o recurso extraordinário tem que ser ofensa direta à Constituição, direta à norma constitucional. Se houver ofensa simultânea sobre o mesmo tema, uma lei infraconstitucional e na Constituição, não cabe, então, um recurso extraordinário. Essa é mais uma diferença. Outra coisa importante, ambas têm o mesmo prazo de interposição, ambos os recursos, 15 dias. 15 dias para eu interpor esse recurso. 15 dias. Oi? Essa aí, 15 dias para interposição. Outro detalhezinho importante, pode acontecer com a mesma decisão, eu tenho que interpor 2 recursos. O resto não é regra. Suponhamos que na decisão que você teve, e você quer recorrer, você tem 2 capítulos da decisão. Capítulo A e capítulo B. O A fala é uma ofensa direta à Constituição Federal. O B fala de matéria infraconstitucional. Se a decisão tiver 2 capítulos, eu tenho que entrar necessariamente com RE sobre a parte constitucional e o resto da parte infraconstitucional. Então, vai haver necessidade de simultaneidade de recurso se a decisão de corrida tiver 2 comandos, ou 2 fundamentos. 2 fundamentos. Inclusive, se eu entrar com um só, o que eu entrei não vai ser admitido. Por que não vai ser admitido? Porque vai se chamar de recurso inútil. Quem já deve ter recorrido de um, se não recorrido do outro, e trânsito imediato, vai fazer decisão em cima dele. Tá? Tem a súmula, naquela 326, depois eu tenho que mandar para você. Sim? Mas se esse recurso chegou, vai ser recurso do infraconstitucional, tiver uma expressão. Não, aí é só um. Por isso eu estou falando que até a aplicação na prática do recurso especial não é qualquer um vai. Você tem que entender bem o que acontece ali para você poder questionar, para você poder realmente recorrer. Ele é um recurso para faixa preta. Não entender o constitucional diretamente ligado Aqui é, se houve ofensa direta à Constituição, é direta à STF. Mas nós vamos detalhar isso mais, então vamos chegar lá. Outra coisa que eu vou chamar para vocês, que é um recurso de estrito direito. Dá uma olhada, eu vou em súmula 7 do STJ. É a súmula mais famosa que existe. Súmula 7 do STJ. É mais alto que os seus coleguinhas ouvirem. Por favor. Eu não posso entrar com RESP, que é a mesma coisa do RE. Eu não posso entrar com esses 2 recursos achando que o STF, o STJ, vai ler seu processo todo e ver as provas que foram produzidas. Gente, os 2 recursos, eles têm o intuito transindividual. Qual que é o objetivo do recurso especial e do recurso extraordinário? Uniformizar a jurisprudência.
segurança jurídica. Esse é o objetivo tanto do RE quanto do RESP. O que é muito importante para nós. Por que é muito importante para nós? Porque muito se reclama no Brasil em segurança jurídica. O que é insegurança? Um tribunal decide isso aí, vê um assunto de um jeito, outro de outro. Por isso veio a ideia de uniformização da jurisprudência. Olha o artigo 926, por favor. 926. O que diz? Mas deve uniformizar a jurisprudência, manter o estável e coerente. Estável, íntegra e coerente. A ideia é o quê? Que existe uma receita de bolo? Sim. Falando assim, a grosso modo, que existe uma receita de bolo. Tipo o seguinte, entrei com uma ação aqui no primeiro grau. Eu já tenho que olhar lá em cima para ver como é que o STF e o STJ se já tem posicionamento sobre esse tema. Por que essa segurança jurídica é tão importante? Por quê? Gente, quem quer investir no país? Quem quer investir no país em que o judiciário não fala a mesma língua? Se afasta investidores, isso é ruim para a economia do país. Por isso que se fala tanto nas reformas sobre a segurança jurídica, e as empresas têm medo. Gente, aconteceu demais. E até hoje pessoas me procuram. Ações revisionais de contratos de financiamento de carro. Nossa, ganhei dinheiro assim. Ganhei mesmo. 2004, 2005, início mesmo ali. Foi bacana. Mas de repente, o STJ falou, opa, peraí, essas revisionais, eu tenho que analisar caso a caso, mas via de regra é o seguinte, pacta sunt servanda. Chefe, você foi lá, assinou, contratou, paga. Porque eu usava o seguinte, né? Tinha o artigo 193 da Constituição, que falava que os juros deveriam ser limitados a 1% ao mês ou 12% ao ano. Aí pegava esse texto constitucional e falava, peraí, como é que eu estou pagando aqui taxa de juros de 3% do financiamento do meu veículo, sendo que a Constituição fala que o máximo pode é 1%. E baixava. Aí de repente veio a reforma do judiciário em 2004, não. Até 2008 foi bom, 2009. Depois o negócio já degringolou e deu problema. Porque os tribunais passaram a ter uma posição só. Que é o ideal? Ter estabilidade. Por que vocês acham que essas plataformas digitais, voltando àquele assunto, estão todo mundo estável aqui? Se fica, se não fica, o que faz, o que não faz no Brasil? Por causa da instabilidade, eles estão esperando esse funcionamento. Estavam esperando aquela lei lá da regulação da internet, né, que furou, para dar o problema, mas... Então, essa é a ideia dos recursos extraordinários, o recurso especial, uniformizar a jurisprudência. Eu, como tribunal, não vou reanalisar provas. O fato é esse. O fato é duas pessoas do mesmo sexo querem casar. Esse é o fato. Eu vou analisar, não, esse é o fato. Qual a norma que eu vou aplicar? Como eu vou interpretar essa norma constitucional? Esse é o desafio. Por isso que o efeito dele é transindividual. Eu sobreponho o interesse daquelas partes originalmente litigantes para entender que os efeitos daquela decisão extrapolarão aqueles indivíduos. Por isso, é importante entender a importância desses dois recursos. Outra coisa importante, que recurso especial e recurso extraordinário, seria a ideia de que eles são de cognição restrita, de estrito direito, que visa uniformizar a jurisprudência e mais, subordinam a todos os juízes. Todos os juízes abaixo do STF para RE e abaixo do STJ para RESP têm que se orientar pelas decisões que eu chamo de precedentes desses tribunais superiores. Todos. Quer ver um exemplo? Artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6º. 489, parágrafo 1º, inciso 6º.
que diz o parágrafo primeiro? Considera-se não fundamentada a decisão que gera interlocutório se fez concordo que vai no sexto. deixar de ser denunciado que suma jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso de comum ou a filtração do juiz. Olha só a obrigatoriedade. Se um juiz ou um tribunal ordinário não segue a orientação de súmula e repetitiva, recursos repetitivos, se ele não segue, a decisão é nula. Nula. E mais? Se o juiz reiterar demais, ele acaba tendo problema no CPJ. Olha a seriedade da bagaça. A ideia do legislador, como eu falei, é a segurança jurídica do meio particular, mas também trazer estabilidade. Trazer estabilidade nos funcionamentos. Gente, eu costumo falar assim, o juiz pode muito, mas ele não pode tudo. Ele tem as suas limitações. E a limitação é a lei. Só que mais do que a lei, as limitações são os condicionamentos sobre a lei, sobre a norma, pelos tribunais superiores. E é muito poder, para pensar aqui. É muito poder. Um STF para 11 pessoas decidir como a lei deve ser interpretada e como ela deve ser seguida. E no STJ, 33, é muito poder em um país que são 220 milhões de pessoas. É muito poder. E mais, a gente chama de sistema paralelo de poder, né? Contra-majoritário, porque o judiciário é o único que não é eleito. Sabe que ele tem essa representatividade para baixar regras para que toda a sociedade tem que seguir? Sempre tem esse questionamento. Sistema contra-majoritário. Porque o executivo 4/9, o legislativo 4/8, dependendo do Senado, mas o judiciário, a gente quer. E muitas discussões, elas não evoluem sobre a limitação do poder do judiciário, principalmente dos tribunais superiores, porque os interesses são bons. Os interesses são muito bons. Uma hora, nós estamos falando do prefeito acadêmico. Procure entender por que a Lava Jato teve, assim, absurdos jurídicos, aberrações. Entende direito que ela foi assim, monstro. Eu costumava falar assim, não atua na área criminal, mas se alguém procurar criminal, você procura um advogado. Se ele for a favor da Lava Jato, você corre dele, porque ele não entende direito. Mas, independente desse conceito técnico, comece a entender por que a Lava Jato caiu. Não foi por a tecnicidade, pela suspeição do Moro, não foi por isso. Procure entender por trás, por baixo da mesa, para vocês entenderem o que aconteceu, que foi aonde pegou. E teve um fato específico. Um só. Não, estava chegando no judiciário. Estava chegando. Amigo do amigo do meu pai. Eles precisam se internet. Chegou o amigo do amigo do meu pai, mas amigo dele. É interessante. Aí chegou pra cá e falou, pô, a relação está melhor. Gente, agora vamos tentar entender de algumas coisas. Vamos lá na Constituição, artigo 105. Vamos começar pelo décimo. Artigo 105, inciso 3º. Constituição. Vamos ler o inciso 3º. Lá no caput fala que compete ao Superior Tribunal de Justiça, beleza. Inciso 3º. Inciso 3º. Conselho de Justiça Federal cabendo exercer na forma da lei. 105. Você foi no 103. Não, maluco. Justiça Federal. Lugar de recurso especial, as causas
Vamos lá. Julgar. Em recurso especial. Olha, só um pouquinho, vamos voltar lá no caso. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Ó, primeira posição familiarizada. Depois, terceiro, julgar. Em recurso Recurso especial. especial. As causas decididas em última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais do Estado, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida. Não precisa falar aí as alíneas, não. Gente, vamos entender. Existe os tribunais superiores, dentro da justiça comum. STF, STJ, TJs, com TRFs e juízes. Essa é a sequência aqui. Esse aqui, ó, até aqui são chamadas instâncias ordinárias. Por que são chamadas instâncias ordinárias? Porque tem por objetivo principal fazer justiça entre as partes. Até que, quando é instâncias ordinárias, eu posso discutir tudo dentro do processo. Recursos ordinários. Por exemplo, a apelação é um recurso ordinário. O agravo de instrumento é um recurso ordinário. Por quê? Aqui eu posso revisar a prova, reexaminar a prova. Agora, quando chego aqui, ó, nas instâncias extraordinárias, que são esses dois tribunais, eu já não posso alegar tudo. O que eu vou verificar é se houve uma boa e correta aplicação da norma. Porque dali ele vai servir de quê? Vai servir de parâmetro para outros julgamentos, conforme nós lemos. E tem que servir de parâmetro mesmo. Gente, a ideia do legislador, ao criar um poder, uma instância extraordinária tão forte, embora concentrado na mão de poucos, a ideia dele é justamente não só trazer segurança jurídica, mas também uma interpretação com direito, de forma que as partes tenham acesso. E outra coisa, de que as instâncias ordinárias, elas não possam ignorar. Não pode ignorar. Ela pode até não aplicar. Como assim? Mas ela não pode ignorar. Quer dizer que o juiz aqui ele pode não aplicar um precedente? Pode. Porque às vezes o caso não é igual a um precedente. Ele chama de distinguish. Ora, o que o artigo 489 fala? É o seguinte: o juiz é obrigado, porque senão é considerado como nula a decisão, de deixar de aplicar uma súmula com recurso repetitivo. Então está lá no inciso 6 que vocês leram para ver. Mas pode acontecer, na parte final fala inclusive o seguinte: mas pode acontecer que o caso, eu tenho a súmula, eu tenho posicionamento do STF, eu tenho posicionamento do STJ, mas eu deixo de aplicar porque é um caso diferente. Está vendo? A ideia aqui, a ideia é que não sejam ignoradas as decisões, não que sejam cegamente aplicadas. O que não pode ser aplicado, eu tenho que justificar por que eu estou aplicando, inciso 5º, do 489, parágrafo 1º, ou tenho que justificar por que eu não estou aplicando. A ideia é não ignorar a decisão dos tribunais superiores. Essa é a ideia. Ok? Continuando a leitura ali, lá fala decisão proferida única ou última instância. Gente, enquanto tiver possibilidade de recurso nas instâncias ordinárias, eu não posso interpor recurso especial ou recurso extraordinário. Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu tive uma decisão de primeiro grau, votada pelo juiz, entrei com a apelação. O tribunal julgou a apelação de forma monocrática. Aí o relator deu uma decisão monocrática. Essa decisão monocrática, eu já posso entrar com RESP se eu entender que houve ofensa à lei infraconstitucional?
Por que não pode? Ainda tem mais um recurso que eu posso tentar, um agravo interno. Como eu ainda tenho um agravo interno, eu não posso fazer dispersal. Por isso que é recurso de decisão de única ou última instância. Eu tenho que exaurir todas as minhas tentativas dos tribunais inferiores. Tem que tentar tudo. Não tem mais possibilidade de recorrer. Aí sim, eu posso entrar, ou tentar interpor um RESP ou um RE. No caso que nós estamos vendo no 105, é um RE, é um RESP. Entenderam mais essa jogadinha? Eu tenho que exaurir todas as possibilidades de instâncias ordinárias. Todas. Um detalhezinho muito importante quanto ao RESP. Aí fala decisão de única ou última instância proferida pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais. É isso, Ana? Falei? Que é a nossa leitura oficial. Confere, por gentileza? Pode ler. O inciso terceiro de novo. Caput do inciso terceiro. Caput do inciso terceiro, não. Especial as causas de instâncias, os tribunais federais, os estados, federal e os Pronto. Falou, tá aí. Então, memoriza isso. É decisão de única ou última instância proferida por tribunal. Vou até adiantar por que eu quero que vocês memorizem em tribunal. Porque lá no 102, que fala do RE, recurso extraordinário, fala decisões de única ou última instância, mas não fala proferida por tribunal. O RESP, a decisão tem que ser proferida por tribunal. O RE não precisa ser proferido por tribunal. Qual a diferença? Por exemplo, juizado. O juizado, quem é o segundo grau do juizado? São as turmas recursais. Mas turmas recursais são 3 juízes de primeiro grau, não é um tribunal. São juízes de primeiro grau. Cabe RESP, recurso especial, de decisão de turma recursal? Não. Por que não cabe? Porque não é tribunal. Mas vai caber o RE, recurso extraordinário? Vai. Porque lá não fala que tem que ser decisão de única ou última instância de tribunal. Fala que tem que ser decisão de única ou última instância. No juizado, é a última instância da turma recursal? Não pode. O exemplo recente que eu acabei de dar para vocês sobre a briga nas plataformas. Responsabilidade das plataformas. Começou no juizado. E já pulou com o RESP. Olha que poder. Sim, Ana, o que diz? não pode RESP com decisão de Turmas recursal não pode RESP. Quer ver um outro exemplo de decisão de primeiro grau? Olha só que louco, presta atenção nisso aqui. Decisão de primeiro grau já pode pular com RE. Vou dar um exemplo agora. Lembra da lei de execução fiscal que eu falei para vocês, artigo 34? Fala que das decisões do juiz, das execuções fiscais, que não ultrapassarem 50 RPMs, o recurso cabível é o agravo, o embargos infringentes. Nessa decisão dos embargos infringentes, que é julgado pelo próprio juiz que deu a decisão, se houver ofensa à Constituição, do primeiro grau, ele já pode entrar com o RE do STF. O que eu quero que vocês memorizem nisso tudo? O RESP tem que ser decisão de única e última instância proferida por tribunal. O RE é decisão de única ou última instância, ponto. Fui claro. Repito milhões de vezes se quiserem. Bom, agora vamos continuar no inciso terceiro do 105 que a Júlia está lendo. Quais são as situações em que eu terei a possibilidade de interpor o RESP? O RESP são 3 situações somente, só 3. Não tem outro. E está lá na Constituição. Quem diz a linha A? Inciso terceiro, a linha A. Não, 105, inciso terceiro, a linha A.
contrariar tratado, lei federal, negar vigência. Contrariar tratado ou lei federal ou negar vigência. O que é contrariar? Sabe que contrariar e negar vigência é a mesma coisa? Contrariar, dar má interpretação. Negar, desconsiderar. Então o legislador nunca escreve nada à toa. Então, negar, aliás, contrariar dá má interpretação. Negar significa simplesmente desconsiderar. Então, suponhamos que eu percebi, tem um cara, estou com um resto lá no clube. Olha o artigo 238 do CPC. 238. Que fala das intimações válidas. Vê se é isso mesmo. Isso é 238? Não é 238 que eu quero, não. Sobre os direitos. Vê? Só para dar um exemplo para vocês. Esse aqui foi o último resto. Não, não. Vou contar a história para vocês. Tá? Oi? O que é isso? Não. Só um minutinho, acho. Oi? Galera, 274. Deixa eu contar a história desse processo para vocês. Olha aqui. Parece, posso falar? Tudo. Chegou um cidadão no escritório, ele estava sendo executado em decorrência de contrato, uma confusão de dívida. Aí o juiz falou assim, foi ajuizada a execução. Só que, por exemplo, ele deixou de movimentar o processo. Deixou de movimentar. O juiz mandou intimar para que em 30 dias ele movimentasse o processo sob pena de extinção. Mas o judiciário vai ficar no ponto do cidadão a hora que tem. Mas beleza. Intimou ele através do advogado. E a lei fala que tem que intimar pessoalmente. Intimou. Para que em 5 dias, aliás, de assinamento do processo. Intimou o advogado e intimou o endereço dele. Só que o endereço dele veio, o carteiro colocou no bolso. O carteiro, o certificado no bolso. Né? Aí, bom, novamente o juiz mandou o oficial de justiça entrar na casa dele. Não, só foi só o carteiro. Novamente teve uma nova intimação para o advogado dele. 2 intimações do advogado e uma tentativa de intimação pessoal. Bom, o juiz pegou, tirou o processo. 5 dias, o advogado não fez nada, ele foi intimado no endereço constado no processo dele, nada. Aí, bom, eles então interpuseram uma apelação. Na apelação, o desembargador falou, não, essa intimação que foi lá no endereço dele, tinha que ter sido feita pelo oficial de justiça. Para tentar todas as formas válidas de intimação. Peraí, vamos para 274. Quando dispõe a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados, aos demais sujeitos do processo, pelo correio, ou se presentes em cartório diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Olha o parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência, o primitivo endereço. Opa!
Ele tem advogado, tem uma procuração, tem um comprovante de endereço dele dentro do processo. A intimação pessoal que é exigida antes de extinguir o processo foi dirigida no endereço que ele forneceu. Ele não atualizou o endereço aqui dentro do processo. Aí chega no tribunal e fala, não é válido que tinha que ter ido para o oficial de justiça. Aqui fala que é por correio. Por correio. Aí o que eu fiz? Interpus jurídico. Ofensa ao artigo 274, parágrafo único. Tribunal, STJ. Olha a situação aqui. O cidadão já está nos autos, ele foi citado por correio no endereço que ele forneceu e tinha que manter atualizado o processo. O Tribunal de Justiça de Goiás está falando que não, que tinha que ter outra tentativa. E aí? Uma decisão dessa, vamos ver que é uma interpretação do artigo, dos fatos do artigo. É uma ofensa, uma má interpretação que eu acabei de falar para vocês, a lei federal. Não tem julgamento ainda não, tá? Não tem julgamento ainda. Mas para vocês terem uma ideia como é que se maneja um RESP. Eu estou mostrando que o Tribunal de Justiça de Goiás não aplicou o que a lei fala. Aí vamos, quando eu falei para vocês que os efeitos são transindividuais, uma decisão dessa, na hora que o STJ dessa decisão, concorda que todos os processos na mesma situação vão avocar esse precedente. Olha, tem um julgamento lá, decorrente de lá de Caldas Novas, de origem de Caldas Novas, lá de Goiás, tem uma situação igual, não tem que aplicar. Entenderam um exemplo de ofensa à lei federal? Tem um outro, a lei de. Teve outro assim, nós fizemos pensamento, está enjoado. Lei de probidade administrativa, eles determinavam que a citação, ela tinha duas fases. Tinha uma fase de manifestação preliminar, e depois, se fosse aceita a inicial, entrava-se então com uma. Para dizer a citação das partes. Isso eram os atos de probidade. Tinha um juiz aqui que ele cismava que só bastava a citação do primeiro ato. No segundo ato, bastava a intimação do advogado. Não é o que ela fala. Essa é a nossa pensamento. Eu lembrei desse resto. Os poucos restos já foi admitido direto. Não, gente, você conseguiu o resto. Ser admitido. Muito fácil, você já é herói. Já pode comemorar, não? Verdade, já pode contar na graça. Já pode contar à vontade. Eu vou te falar que em 20 anos de advocacia eu não tive 4 restos admitidos diretamente. 4. O próprio presidente do TJ já barra. Mas você tem que entrar com agravo em RESP, que nós vamos ver que é a nossa próxima matéria. Mas quando você consegue com RESP direto, não, comemora. Profissionalmente você está realizado. Com certeza. Aí, continuando aí. Qual outra situação que eu tenho posso entrar com RESP? Por que não estava lendo? Artigo 105, inciso 3º, linha B. Pode ler, pode ler. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Ato, Presta atenção, hein? Julgar válido ato de governo federal contestado face à lei federal. Governo local, né? Ato de governo local. Às vezes, uma portaria, uma resolução do prefeito de Caldas contraria uma lei federal. Às vezes, uma resolução, uma normativa do governo do estado contraria uma lei federal. Aí eu posso arguir isso, suscitar em sede de recurso especial. E a terceira situação em que eu lembro que é ato, não é lei, tá? RESP, eu só posso questionar ato de governo local face à lei federal. Ato, não é lei do município de Caldas contra a lei federal, não é lei do estado de Goiás contra a lei federal, são atos. Atos são atos administrativos, portarias, resoluções, tá? Vamos cuidar com isso. E o terceiro, a linha C. Professor, você pode dar um exemplo? De quê? Suponhamos que o governo do estado de Goiás, ele baixa uma resolução sobre vigilância sanitária que é contrário à lei federal que trata do mesmo assunto. Entendeu? Aconteceu muito na época da Covid, muita briga sobre a Covid.
algumas coisas que era vigilância sanitária exigia nos municípios e que se questionava ficar a lei federal. Sim. E a C? A C é bacana. Vai resolver o quê? É a lei federal de interpretação divergente para que haja Quando houver divergência entre tribunais. Olha, a mesma situação. Suponhamos essa minha. Eu dei exemplo agora. O Tribunal de Justiça de Minas entende como eu entendo. Então ela entende diferente do que entendeu o Estado de Goiás. Então como é que tem que ser esse conflito? Tem que ser externo. Presta atenção nisso. Isso tem que ser o quê? TJ contra TJ. TJ contra TRF. TRF contra TRF. TJ contra STJ. Ou TRF contra STJ. O conflito tem que ser externo, entre tribunais. Se for conflito interno, não cabe. Suponhamos que a primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás tem um posicionamento sobre esse caso meu e a sexta Câmara tem outro. Não é através de RESP que eu resolvo. É incidente e assunção de competência. Não é a matéria que vocês vão ver. Incidente e assunção de competência. Então, são só nessas três situações que eu posso manejar o resto. Por isso que ele é considerado, galera, por isso que ele é considerado recurso de fundamentação vinculado. Só essas três hipóteses, não tem outra. Olha lá no 102, inciso 3º, que nós vamos ver os casos indicados no RE. São 4. RESP são 3, RE são 4. E muito parecidos também. Terceiro. O que diz? julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em última instância, quando a pessoa envolvida. Mas, viu? Tirou o tribunal? Viu aí? Prestou atenção? A diferença do 105 para 103? 102. 103 na cabeça. Olha a diferença hein, do caput, da redação dos dois incisos. Um é julgar em recurso especial causas decididas em única ou última instância por tribunais regionais federais, tribunais de justiça dos territórios, quando? Aí vem as três situações. No RE, julgar em recurso extraordinário causas decididas em única ou última instância, quando? Tirou os tribunais. Por isso que eu falei para vocês, RESP só cabe de decisão de tribunal. O que diz a linha A? Contrariar dispositivo dessa Constituição. Tem que tomar cuidado, um negocinho muito interessante. Tratado internacional, ele tem categoria de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional? Depende. Se um tratado versar sobre direitos humanos, ele tem viés constitucional. Direitos humanos. Pacto de São José da Costa Rica, um exemplo mais clássico de todos. Aí tem viés constitucional. Então, ofensa a ele tem que ser manejado via recurso extraordinário. Agora, se for tratado que trate de outros assuntos, aí se você olhar a redação do 105, inciso 3º, vai falar contrariar a vigência de lei ou tratado. Lembrou? Toma cuidado se os tratados. Dá uma olhada no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. 5º parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios que dela detalham, ou dos tratados internacionais que existem no Brasil seja
É parágrafo terceiro, né? Ele tem que ser comum. Lei terceiro. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, os respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Ok? Eu não menti sozinho. Constituição de livro. Oi? Para o terceiro, para que os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos, eles são recepcionados como emendas constitucionais. Se são como emendas constitucionais, o meu questionamento é o seguinte: se houver ofensa a eles, eu tenho que atacar via recurso especial ou via recurso extraordinário? Acaba sendo um ataque direto sobre Quer ver um exemplo de entrevista muito famoso na época? Pacto do Senhor de Costa Rica por uma prisão por depositário infiel. Isso aí foi derrubado através de uma decisão do STF, porque havia uma ofensa aos direitos humanos. Porque a única prisão civil que existe no Brasil é a prisão legítima. A grande infiel se identificar com os Sim. estão agora como Exatamente. O que diz a linha B do 102, inciso terceiro? Qual a situação que eu posso entrar com RE? Oi? 103, 102, inciso terceiro, a linha B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ou seja, gente, suponhamos isso somente vai acontecer se anotar aí no controle difuso de constitucionalidade. Existem os controles concentrados, que são as ADIs, as ADCs, as ADBONs. Controle difuso de constitucionalidade, se a decisão versar sobre inconstitucionalidade de uma lei, suponhamos um juiz aqui da segunda vara civil de Caldas, olha, essa lei federal aqui para mim é inconstitucional. Vai recorrer para o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça mantém, eu vou recorrer direto para o STF. Porque eu estou afirmando que uma lei federal é inconstitucional. É a competência do STF. A linha C. A C, lê mais alto, por favor. Meio fraquinho, não precisa estudar. E a C é muito parecida com a D. Presta atenção na diferença das duas. Lê as duas juntas, por favor. C. Julgar vai também no ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Julgar vai da lei local contestado em face de lei. Qual a diferença dos dois? A linha C fala ato, junto à Constituição Federal. E o outro, lei, face à lei federal. Antigamente, essa D, a competência era via RESP. Com a reforma judiciária acontecendo em 2004, passou a ser pública STF. Aí, bom, nós vimos todas essas duas vezes, a gente chama isso de requisitos alternativos para a interposição de RE, que está no 105, inciso 3º, a linha B, e requisitos alternativos, que está no 102, inciso 3º, a linha B da Constituição, para o recurso extraordinário. Agora vamos entender um por um aqui. Finalidade, eu falei, seria uniformização de jurisprudência, conceito, recursos de fundamentação vinculada e de estrito direito, também falei. Vamos falar agora só sobre o resto. Cabimento, nós vimos, situação de caso. Ou seja, via de regra, de forma geral, contrariedade à lei infraconstitucional. Tem os 3 casos, mas se parar para pensar, contrariedade à lei federal. Depois, qual é a previsão legal do resto? Artigo 105, inciso 3º, a linha B, da Constituição Federal. Para vocês lerem.
pressupostos cumulativos. O que eu tenho que ter para manejar um RESP? Nós vimos agora que vocês devem são pressupostos alternativos, tem que ter deles. Agora tem pressupostos cumulativos, tem que ter todos, para que o seu RESP seja admitido. Senão não vai ser admitido. A primeira deles, decisão de única ou última instância. Falamos sobre isso. Então, a decisão que eu quero ter com o RESP tem que ser de única ou última instância. Outra coisa está sendo proferida por... O que mais? Aqui é que vem uma coisinha que eu quero que vocês prestem muita atenção. Se preciso, até parem de respirar. A matéria tem que ter sido pré-questionada. O que é ser pré-questionada? A matéria tem que ter sido debatida antes, durante o processo. Eu não posso inovar essa matéria agora, do nada, o processo vinha caminhando de jeito, surge uma nova tese. Não pode. A matéria tem que ser suscitada e discutida, suscitada e debatida antes. Porque senão vai acontecer um fenômeno chamado supressão de instância. Se não houver o questionamento, vai haver supressão de instância. Gente, supressão de instância significa o seguinte: eu estou inovando em tese de recurso. Não pode. Não pode. E o que é o pré-questionamento, então? Justamente essa discussão anterior que se desenvolveu durante o processo. E eu tenho que entender que esse pré-questionamento ele pode ser de três jeitos, três formas. Tipos. Ele pode ser explícito. Por exemplo, o artigo, eu falei para vocês aqui, ó, o 374, o 274, parágrafo 1. Juiz, aplica o 274, parágrafo 1. O juiz aplica. Tribunal, aplica o 274, parágrafo 1. Eu estou falando o número do artigo, estou falando onde ele está. Eu estou usando o número. Estou falando do dispositivo de lei que está sendo ofendido. Ou então, ao invés de eu falar do dispositivo de lei, eu simplesmente menciono no meio aqui o seguinte: olha, juiz, lá no CPC fala que presume-se válidas todas as intimações dirigidas no interesse fornecido pela parte. Eu não falei o artigo, mas eu falei o texto. Então isso é chamado pré-questionamento implícito. O explícito, eu uso o número, eu uso o dispositivo. O implícito, eu uso o texto. Pré-questionei o texto também. Esse não tem falado do 274 parágrafo único, por exemplo. O CPC tem 274 parágrafo único. E existe o chamado pré-questionamento ficto. O que é o pré-questionamento ficto? Aqui pode dar um probleminha. Só aqui. É só aí, né? O que é o pré-questionamento ficto? Eu vi, olha só, eu vi que em determinada situação o juiz não enfrentou o processo. E uma das coisas que eu tenho que ter para que seja admitido o meu RESP é o pré-questionamento, que a matéria tem sido suscitada e discutida. Mas suponhamos que a decisão que eu estou recorrendo, o acórdão que eu estou recorrendo, ele foi omisso. Ele não tratou desse assunto, ele não enfrentou o assunto. Como é que eu faço para o tribunal enfrentar esse assunto para eu poder usar um RESP? Embargo de declaração. Aí eu vou usar o embargo de declaração. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Mas suponhamos que o seu embargo de declaração não foi admitido. E ele não supriu a emoção. Não supriu a omissão. E aí? Já foi jogando essa parte. Vai valer ou não vai valer? Vai valer.
Olha a situação, hein? Para ter o meu recurso admitido, a matéria tem sido pré-questionada. Eu pré-questionei, mas o tribunal não manifestou nada, não decidiu nada. Eu, então, interponho o embargo de declaração. Interpus o embargo de declaração, o tribunal continuou mesmo, porque não tem nada a aclarar. E aí, eu posso entrar com o resto? Eu tenho que entrar com outro embargo de declaração? O que vocês acham? Sim, você comprova que você já fez o desenho que Esse entendimento, gente, ele veio só com o novo CPC. Antigamente, não, o tribunal tinha que manifestar realmente. Agora não precisa manifestar mais. A partir do momento que eu interpus o embargo de declaração, ainda que não tenham sido acolhidos, a matéria está pré-questionada. Por isso é chamado de pré-questionamento ficto. Ele não foi real, ele foi suscitado, mas ele não foi discutido. Dá uma olhada no 1025, que é quando fala dos embargos de declaração. Até falei para vocês, quando a gente estudou embargos de declaração, foi espera, isso tem que um momento não, o momento é outro. O que diz o 1025? Considere-se incluídos no acordo os elementos que o embargante citou para fins de pré-questionamento. Ainda que os embargos de declaração sejam inadmissíveis ou limitados, caso o Tribunal Superior confere existente erro, omissão ou corrupção. Espias, não é que é isso mesmo que eu acabei de falar? Olha só, escreve aí, ó, puxa aí, que você está vendo com a linha de vocês. Pré-questionamento ficto. Essa é a definição. Essa é a definição. Pré-questionamento ficto significa eu tentei. Para pensar que o recado é esse. Tribunal, o STJ, eu tentei. Dá uma olhada aqui para você ver. Eu tentei. E eles é que não quiseram me responder. 1025 CPC. Oi? Aí se quem faz o vídeo de admissibilidade é o próprio tribunal, ele pode fazer isso ou fazer não com o tribunal. O presidente Isso, mas ele pode pedir só isso. Olha, o próprio tribunal. Aí você pode ficar com a grave nisso. Não tem jeito. Eu conversando, no final está tudo certo. Tudo certo. Galera, vamos entender aqui. Sobre os pré-questionamentos. Explícito, está lá o número do artigo, a lei. Implícito, está o texto, que é contido na norma. Tem um número, vai ficar no texto. E o ficto é aquele que mostra a sua tentativa. O que o tribunal orienta, o STJ no regimento interno? Quando houver pré-questionamento ficto na peça do seu recurso, abra um capítulo e explique, olha, houve o pré-questionamento ficto, a matéria foi omissa, eu interpus os embargos de declaração, os quais foram rejeitados, não suprindo a omissão. Contudo, a matéria foi pré-questionada por inteligência do 1025. Pronto, pré-questionou. Explicou. Aí, bom, outra coisa que eu tenho que ter como requisito cumulativo, gente, lembra cumulativo, tem que ter todos ao mesmo tempo. Alternativo, tem que ter um deles. Nós estamos falando dos cumulativos, alternativos não tem nada. Tem que ter relevância. O que é relevância? Isso é novíssimo. Dá uma olhada no 105, parágrafo 2º da Constituição. O que é essa relevância? Mostrar que o julgamento desse recurso vai transcender os seus interesses. Vai transcender, vai ser importante para a nação, para o país, para uma localidade. Quando eu falo localidade, imagine um crime ambiental específico num lugar só. E a interpretação da lei ambiental está sendo ambígua naquele lugar. Então, por isso pode ser só para uma localidade. Mas, ou seja, vai afetar a coletividade, não só você. O que diz aí o 105, parágrafo 2º? Um recurso especial em que tiver demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional de caso, diante da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, ou somente pode ter não aparecer em vários nesse sentido pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Gente, toma cuidado, sublinha aí, ó, nos termos da lei. Sublinha isso aí. Sublinha isso. Eu vou explicar o porquê.
Entre parênteses, a emenda constitucional 135, isso? De 2023, confere. 125 de 2022. É recente, não é? Bem recente. Se eu interpuser um RESP hoje, eu tenho que provar a relevância? Não. Por que não? Porque fala que é nos termos da lei e ainda não tem lei ainda disciplinando isso aí. Olha que negocinho, senhor. Não tem lei que disciplina o que é relevância. Não tem lei. Não foi ainda publicada uma lei que disciplina qual a forma de relevância. Então não precisa. Está previsto na Constituição, mas não está normatizado. O que é norma? Explica para ali, porque não está normatizado. Então, embora tenha na Constituição a obrigatoriedade de relevância, ela ainda não é aplicada, porque não tem lei de disciplina, conforme o artigo fala. Só que no parágrafo 3º já fala que se presume relevantes algumas ações. Isso? Continua, por favor. Haverá relevância justificada para a questão administrativa. Exato. Casos. Mas caso presume que Ações penais, ações de propriedade administrativa, ações por falta da causa da paciência, salários mínimos, ações que possam gerar ainda legitimidade, embora se regulatório do comigo contrariar jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça e outras hipóteses que ensinam. ainda não tem lei. Mas nesses casos a Constituição é fora. Qualquer lei que vier depois, já fique sabendo que nessas situações é relevante. Ações penais, ações de improbidade administrativa, ações acima de 500 salários mínimos. Eu sou contra essa questão dos 500 salários mínimos. Eu vou falar por quê. Mostra a elitização do acesso à justiça. Eu sou muito infeliz no Estado, porque esse negócio dos 500 salários mínimos. Muito. Embora assim, 1 milhão já foi muito dinheiro, já foi. Hoje, quanto vai dar? 750 mil. Pode? Qualquer um tem isso. Mas assim, 1 milhão por dinheiro, quanto real? Não por um. Hoje não. Dólar, 6 reais. Bom, então, entenderam da relevância? A relevância está prevista na Constituição, é um pressuposto cumulativo, mas a aplicação está obstada. Olha que palavra bonita que eu estou dando no serviço, né? Obstada. Por que está obstada? Porque não tem lei específica disciplinando a relevância ainda. Olha que legal, bacana. Bom, gente, esses são os requisitos do RESP, tanto os cumulativos quanto os alternativos. O RE, nós já vimos os pressupostos alternativos. Foi lido agora mesmo pela Júlia. Mas quais são os pressupostos cumulativos? Tem que ter todos ao mesmo tempo para eu interpor um RE. É fácil. Decisão de única ou última instância. Falamos isso aqui também. Qual é a diferença do resto? Não precisa ser por tribunal. Aqui precisa ser por tribunal. Aí você nunca esquecer na vida, lembra do tal do juizado. Serve pelo menos para isso. Você lembrar uma situação dessa. Não é tribunal, mas pode ser questão de única instância. Outra coisa, tem também que ter pré-questionamento. Pode ser explícito, implícito ou ficto. Eu coloquei a súmula 356 porque o STJ reconhece o pré-questionamento ficto recentemente. O STF já reconhecia há muito tempo. Essa súmula 356 fala sobre isso. E olha aqui, ó, vamos fazer um paralelo. Aqui tem que ter relevância, não tem? Aqui tem que ter repercussão geral. O que é repercussão geral? Mostrar a mesma coisa. Que a decisão que vai sair desse resto não vai atingir só as partes. Vai extravasar. Vai sobrar para todo mundo. Quer ver um exemplo? Essa foi do STF, né? A do FGTS. A briga do FGTS.
Ali está um exemplo de repercussão geral. Porque a decisão que for sobre o índice de correção do FGTS, não vai só o Christian que entrou com a ação, né? Só o Rafael que entrou com a ação, o Zé, não é só eles não. A decisão que está lá, manejada via recurso extraordinário, vai afetar todo mundo. Porque o que é considerado, gente? Repercussão geral? É aquela que tem um viés político, econômico, social ou jurídico, que transcende o interesse das partes. Essa transcendência é qualitativa, que é para melhorar a qualidade da prestação jurisdicional, e quantitativa, vai atingir mais gente. Aí eu vou fazer a pergunta dos milhões. A relevância ou não, ela está prevista em lei, mas é dispensada, está obstada a sua comprovação. E a repercussão geral? Eu preciso, para entrar no recurso extraordinário, comprovar a repercussão geral de agora? Sim ou não? Se você olhar, ela fala também nos termos da lei. Só que para a repercussão geral tem lei. Aí tem que mostrar. Eu tenho que abrir um capítulo lá, rapaz. Eu tenho que abrir um capítulo, mostrar, olha, essa decisão aqui, esse caso, a decisão dele vai extrapolar os meus interesses. Vai ter uma repercussão política, jurídica, social ou econômica. Dá uma olhada no artigo 1035. 1035. Ele diz: o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não considerava os recursos extraordinários quando a questão constitucional e universal não tiver repercussão geral. Isso é deixar aqui. Sim, tem parágrafo? Tem. Por favor. Primeiro, o efeito de repercussão geral será considerado a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassem os interesses do processo. Segundo, o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Gente, eu tenho que abrir um capítulo dentro da minha peça de recurso só sobre a repercussão geral. Por que aquele caso tem repercussão geral? Terceiro, haverá repercussão geral sempre que o recurso culminar a forma que contraria suma ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado de lei federal, os termos do artigo 97 da Constituição. Não, nessas duas situações já é presumida a repercussão geral. Mas não me impede, na peça, ter que escrever, da repercussão geral, explicar o que é o caso. Continue. Quarto, o relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros subscrita por procurador habilitado nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Posso citar um costura, pessoal, gente, lembra que recursos extraordinários ou excepcionais, eles têm interesse transindividual. O porteiro não admite sempre terceiros intervêm no processo, até mesmo para mostrar se tem ou não tem repercussão geral. Quinto, reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processo de todos os processos pendentes, entre os quais o coletivo estivesse sobre a questão do conflito. Você quer um exemplo de recente de repercussão geral que lascou todo mundo? Vamos ver se alguém não tem nada nas notícias. Nossa, eu certo, não é certo, não é pensando. Eu acho que aquele nome que você relacionado à justiça do trabalho. Privatização. Semana atrasada saiu dois. O Gilmar Mendes, ele aceitou, admitiu um recurso extraordinário, referente à privatização, reconheceu a repercussão geral e suspendeu todos os processos no Brasil que tratam de privatização. Privatização é quando sair do vínculo empregatício
jurídica, aí eu crio uma empresa. Aí essa empresa, por não ter a pessoa física, sem ser uma pessoa jurídica, em tese, seria desqualificada a relação de emprego. Como se a empresa Você, através da sua empresa, você abre um CNPJ, Não vai ver você vai pagar os tempos trabalhistas. Em vez de você ter flexibilidade, você fala Qual que foi o entendimento? Não, Está sendo suspendeu. Gente, se vocês, não sei se vocês acompanham, mas se não acompanham, passem a acompanhar caso vocês queiram ir pelo ramo do direito na vida de vocês. Mas está um cabo de guerra entre Justiça do Trabalho e STF mortal. Assim, se você parar para pensar, o STF quer acabar com a Justiça do Trabalho. Quer acabar. E assim, avacalhou muito, a Justiça do Trabalho foi melhor, foi mais técnica, são muito técnicos, muito. A Justiça do Trabalho é muito técnica, mas fala assim que avacalhou as interpretações e depois da reforma trabalhista, eu sempre advogo para a empresa, né? Eu achei bom a reforma trabalhista que a empresa ficou mais libertada, ficou mais protegida, porque essa também é uma alteração. O cara trabalhava, sei lá, um mês, saía, tinha direito a 5, 6 mil, porque você não tinha feito um contrato de experiência, você não tinha cumprido as formalidades, tinha que dar bagunça. Realmente o termo veio, a reforma trabalhista deu uma melhorada. Mas ao mesmo tempo, eu reclamo, eu elogio que a reforma foi boa, mas reclamo como profissional. Porque o volume de ações trabalhistas é muito maior. Isso gira muito dinheiro, principalmente para a advocacia. Né? Diminui muito. Mas existe essa briga, realmente, se o STF é meio que pirracento com o TST, com a Justiça do Trabalho. Tem uma guerra aí. O juízo mesmo do trabalho Oi? o juízo de causa do trabalho recebeu os Eu já vi muitas reclamações. Eu nunca tive o prazer de fazer audiência com eles, por exemplo. Mas as reclamações são muitas. Eu, assim, mais tempo eu jogo na área trabalhista e perdi a vontade. Mas é a mesma coisa. O justiça do trabalho não muda, tem meu mesmo. É muito difícil mudar alguma coisa, muito difícil. Ok? Acabou aí sobre a repercussão. tem o sexto, o sétimo. O que é o sexto? O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal Jurídico a resposta da decisão de sobrestamento e na limita o recurso extraordinário que quer ser interposto indefinitivamente, tendo o recorrente prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. O seu processo fala de pejotização. Certo? Só que o seu processo existe alguma diferença referente ao processo piloto que foi suspenso. Então você pode mostrar o distinguish. É o que ele está falando. O que mais? A decisão de deferir o requerimento Da vida. Da interna. eu vou falar que o sexto, que são para requerimento primário em regime de repercussão geral, para julgamento de recurso subjetivo social. O que mais? E o oitavo, né? 8, 9, 10, 11. Sim, continua. Então, ligado à repercussão geral, o presidente ou vice-presidente do Tribunal deverá seguimento dos recursos extraordinários sobre esse dado que foi origem que versem sobre a competência. O presidente, o relator, falou que tinha repercussão geral. Submete ao plenário. O plenário, por 2/3, fala não tem repercussão geral, cai todos os processos, todas as suspensões. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos ressalvados que envolvam o preço e os produtos de avaliação. Tem que ter prioridade, justamente imagina a quantidade de processo que está suspenso. Não tem que ter prioridade. E outra coisa, esse prazo de 1 ano é prazo impróprio. Se passa de 1 ano, não vai acontecer nada no seu processo. O mais? 10º divulgado, 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata e será publicada no Diário Oficial e poderá ter Exatamente por isso, justamente para dar publicidade. Essa é a ideia, para dar publicidade. Bom, falando nisso, já fez a informação das pessoas. Vamos ver o que é. Um agravo em recurso especial teve um mandato devolvido de recursos na praia do Ministério Federal. Galera,
que mais aqui que nós também vimos sobre repercussão geral? 1025, 1035, não esqueça. Então, a repercussão geral, ela é prevista e tem que ser demonstrada. A relevância lá do RESP é que não precisa ser demonstrado porque ele não tem lei específica. Outra coisa aqui. Procedimento. Qual que é o prazo do RESP do RF? 15 dias. Interposição. Onde que eu interponho o RESP e o RF? Vou aproveitar a sua pergunta. Vocês viram que o tribunal ele tem suas câmaras. Lembra das câmaras? Primeira Câmara Civil, segunda Câmara Civil, terceira Câmara Civil, quarta Câmara Civil. Nessa Câmara Civil que teve a decisão. É um relator, né? Cada Câmara tem A, B, C, D, E. 5 desembargadores. O seu processo está com o desembargador E, quem que vota? O E, o A e o B. Nós vimos isso também. Aí teve um acordo. O acordo eu estou descontente com ele. Eu quero recorrer. Onde que eu interponho o recurso? Eu interponho junto ao relator? Quem acha que sim? Ou interpõe junto ao presidente do Tribunal de Justiça do ES? Todo recurso especial e extraordinário é interposto junto à presidência do Tribunal de Justiça. Quem vai analisar a admissão? A primeira, juiz de admissibilidade, o presidente ou o vice-presidente. Em Goiás, pelo regimento interno, é o vice-presidente. O vice-presidente que tem competência para analisar a admissibilidade de recursos específicos, chamados recursos constitucionais. Não. Aonde que é a decisão? Vai subir, aí. Mas tem que ter onde? Quem deu a decisão? Porque eu queria induzir vocês em erro, assim, realmente eu interponho junto a quem deu a decisão, mas no caso não é junto a quem, é junto ao órgão, que é o tribunal. Ainda tem mais uma instância, ao presidente para executar depois. Exatamente. O presidente vai fazer primeiro o juízo de admissibilidade, porque 2 juízes de admissibilidade tem aqui e tem no STJ. O aqui e lá no STF. Poderes do presidente e do vice-presidente. Vixe, se eu observar aqui, o que ele pode fazer? Mas se não, vou deixar para ver, está no 1036, se não me engano. Vou deixar para ver na próxima, mais devagar, para que vocês possam entender mais. Mas, geralmente, ele pode admitir, pode inadmitir ou pode suspender os processos. Tá? Efeitos. Efeito devolutivo? Tem? Claro que tem. Só toma cuidado com a súmula 7. O que é a súmula 7? Não vai haver exame de provas. Nós vimos que a súmula 7 do STJ não admite exame de provas. O que é diferente de revaloração jurídica ou reanálise do direito probatório. Como assim? Ele não vai olhar o caderno processual e ver o que cada testemunha falou, o que foi o resultado da perícia, ele não vai ver isso. Mas às vezes pode ser objeto de discussão a ilicitude de uma prova. Essa prova aqui é ilícita, porque o cara era amigo do juiz. Não pode acontecer. Mas tem que provar. Sim. Não, tem que provar não. Isso já tem que ser discutido no processo. Porque eu só posso citar a matéria discutida. Porque senão não foi pré-questionada. Mas é melhor discutir. Não é só eu falar. Sim, tem que ter um processo. Galera, efeito suspensivo tem somente efeito suspensivo ou judices. Depois vocês vão ver no 1029, parágrafo 5º do CPC. Pode ser que o tribunal dê o efeito suspensivo, mas não é automático. Repito, o
O único recurso com efeito suspensivo automático é a apelação. E o efeito translativo? O primeiro que me mandar até amanhã no meu e-mail, gmail.com. O primeiro que me mandar amanhã, sobre me explicando o seguinte, preste muita atenção. A pergunta, a aplicação, não é no chat GPT agora não, e tem muito erro no chat GPT sobre isso. A aplicação do efeito translativo no RESP DRM são automáticos. Eu quero saber se o efeito translativo, o efeito translativo, é aquele matéria de ordem pública, que pode ser negada a qualquer momento ou grau de jurisdição. Se eu suscitar isso em grau de RESP ou de DRM, tem aplicação imediata, automática, cuidado com a apostila, viu? Milani? Cuidado, é errado. Quais são as etapas do RESP do DRM? O juízo de admissibilidade, nós vamos ver na próxima aula mais tempo, chamando de médio. Se você chegar no médio, você é campeão. Então, mas o primeiro que mandar para o senhor veio o que dentro? Meio ponto. Esse translativo, mesmo que tipo assim, o processo tem algo de matéria de ordem pública que impeça, se é algo que vai trazer relevância, ele vai ser julgado. Mesmo assim, porque vai captar. Vai, mas a pergunta ela reside o seguinte ponto, Zé. Eu quero saber se a aplicação do efeito translativo é automática. Ou se caracterizar isso por essa instância. Ou seja, o efeito translativo são matérias que eu posso alegar a qualquer momento em grau de jurisdição. Beleza. Mas suponhamos que eu só deixei para alegar isso agora, lá no STJ. Eu não aleguei em primeiro grau, não aleguei em segundo grau, de repente eu apareço do nada com essa tese. E vai ter aplicação imediata ou a decisão vai ser cassada para que os tribunais inferiores possam manifestar? Pergunta fácil. Primeiro veio um monte, o restante veio tudo. Restante técnico, muito obrigado pela dedicação. Professor, Oi? vamos vai bem? Até o Mateus, @gmail.com. Esse imposto alternativo dos dois, não são bem parecidos. Sim. Sim. Mas qual que é a Alternativo, os pressupostos aqui, não, tem suas diferencinhas básicas lá. Mas bem bom. Porque o principal, o RESP, contrariedade à lei interconstitucional. O RE, contrariedade à Constituição. Isso é Como Olha, primeiro que vai dar certo.